Fala pessoal, beleza? Aqui é o Alex Breder e você está no Mining Tips, um canal com dicas super legais sobre vocabulário técnico em inglês para mineração e áreas afins. E hoje esse nosso vídeo é uma continuação do vídeo anterior sobre barragem de rejeitos. Então o assunto de hoje, barragem de rejeitos parte 2. Hoje a gente quer fazer algo bem dinâmico, assim, com vocabulário, mais centrado em vocabulário mesmo direto de barragem de rejeitos. E o primeiro termo que a gente vai abordar é reservatório. Como dizer reservatório em inglês? Bom, o mais comum é usar a palavra que vem do francês reservoir. Mas existe uma outra palavra que é também bastante utilizada em língua inglesa, que é impoundment. Então, resumindo, reservatório em inglês, reservoir ou impoundment. Não tenha dúvida, ambos os termos são corretos para reservatório de barragem de rejeito, beleza? Outras partes, então, da barragem de rejeito, continuando. Nós temos as ombreiras, né? Ombreira direita, ombreira esquerda, que é muito comum se dizer em barragem de rejeitos. Ombreira em inglês, abutment. Ombreira direita, right abutment. Ombreira esquerda, left abutment. Um termo que às vezes o pessoal se enrola um pouco para dizer em inglês é espaldar. Como dizer espaldar? Espaldar em inglês é shell. Na barragem de rejeitos você vai encontrar também uma estrutura que é muito comum em outros lugares da mineração, o talude, em inglês slope. Inclusive uma análise muito comum em barragem de rejeitos é a análise de estabilidade de talude, em inglês slope stability. Um termo que às vezes você vai encontrar diferenças em português é maciço ou aterro. Na verdade, em inglês é um termo só, embankment. A não ser quando você estiver se referindo àquelas obras de terraplanagem que são feitas na barragem de rejeito à medida que vão tendo os alteamentos. Aqueles aterros ali são chamados então de fill, aterro, fill. E aí você tem alguns tipos de aterro que a gente pode citar aqui. Por exemplo, o aterro compactado, em inglês structural fill. Temos também o aterro não compactado, o contrário desse, né? Que é o random fill. Um outro termo que às vezes traz uma certa confusão é um termo que em português a gente chama de berma de reforço ou alguns outros chamam também de contrapilhamento. É a mesma estrutura. Em inglês fica buttress. Então, berma de reforço, contrapilhamento, buttress. E aí nós passamos para uma parte da barragem de rejeitos que é o vertedouro. Vertedouro em inglês, spillway. Mas em português, vertedouro também é chamado de extravasor ou o sistema extravasor. É a mesma palavra em inglês, spillway. Alguns tipos de vertedouro incluem o vertedouro em degraus, por exemplo, que é o stepped spillway, e o vertedouro triangular, que é o V-notch weir. O rápido do vertedouro é chamado em inglês de chute. Então, rápido, chute. E a soleira do vertedouro é chamada de crest. Engraçado, né? Crest, lá na estrutura da barragem, foi crista. E no vertedouro, crest é a soleira do vertedouro. Beleza? Nesse vídeo que vai aparecer agora em cima, aqui uma indicação nele, aquele izinho ali que você está vendo, a gente falou sobre uma palavra em português, pé, que na mineração é usado como tow. E nós falamos lá que para transportadores de correia, o pé do transportador é tow. Pois é, aqui na barragem de rejeitos também, o pé da barragem é chamado também de tow. Então, em mineração, pé, tow. Algumas estruturas ajudam na estabilidade de alguns trechos da barragem, por exemplo, o enrocamento, em inglês, rockfill. E uma estrutura conhecida em português como solo-cimento, às vezes também chamado de solo-cimento ensacado, quando sacos são utilizados para se constituir essa estrutura, é chamada em inglês de rip-rap. E é muito comum hoje nós ouvirmos direto em inglês essa palavra, rip-rap. Você vai ver os textos em português falando direto rip-rap mesmo, entre aspas, ou não. Uma parte importante da barragem de rejeitos é a drenagem. E aí, por exemplo, aparece um termo que é tapete drenante. Como dizer isso em inglês? Em inglês fica blanket drain. Então, o que nós falamos tapete em português, em inglês fala-se blanket,
que na verdade, traduzido ao pé da letra, é uma coberta. Então seria um dreno em forma de coberta, né? Ao pé da letra. Tapete drenante, blanket drain. E também o dreno de fundo, que é falado assim em português, dreno de fundo, em inglês fala-se under drain. Aí essa preposição under, que é sob, subjacente, né? Fazendo às vezes de fundo em português. Under drain, dreno de fundo. E nos acessos da barragem de rejeito, é comum nós termos uma estrutura chamada berma de segurança, em inglês, safety berm. Viu quanta dica legal a gente teve hoje sobre barragem de rejeitos? Bem, essa é a parte 2. Se você quiser ver a parte 1, clica ali naquele cartão, aquele izinho que está aparecendo ali, e você vai ver o vídeo Barragem de Rejeitos, parte 1. Gostou desse vídeo? Deixa aquele like aqui embaixo para dizer que você gostou de fato. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, no canal Mining Tips. Assim, quando tiver vídeo novo, você fica sabendo, ok? Grande abraço para você e sucesso!